Meus amigos da TV Tech, sejam bem-vindos. Um novo programa de esportes, de história aqui da emissora que completa 30 anos em 2026. Nós estamos chegando com o Esporte em 30. Tem duplo sentido, Esporte em 30. Serão 30 minutos de uma resenha com convidados, com analistas, com comentaristas, mas alusivo aos 30 anos da TVE, hoje TV Tech. Essa história começou em 1996. Meu Deus! No arquivo aqui da emissora, na nossa fitoteca, digamos que é a biblioteca das fitas, né? Tem cada momento inesquecível, memorável. E você vai poder participar com a gente no canal aqui da TV, no canal 24. Estamos nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Vai lá, deixe a sua mensagem. Toda quinta-feira o programa será exibido no formato inédito. E depois as reapresentações em nossa programação. Hoje aqui recebendo aqui dois amigos da casa, são gerações diferentes, né? Nós estamos nessa história da TVE, mas de lá para cá, Márcio Teixeira é uma coincidência, não é meu parente, não, mas de Teixeira para Teixeira, o Márcio é um desses que está no projeto com a gente, uma ideia do Márcio também, e ao lado do Márcio, o César Luz. O César é da nova geração dos jornalistas, da equipe de estagiário, mas eu tenho certeza que vai vingar nessa história do jornalismo. Mas, gente, já vou apresentá-los. Essa história incrível, eu estou aqui no estúdio com o Zé Maria, nosso diretor técnico, com uma equipe completa de profissionais, com o Gabriel Dorassi, com o Pacheco, na edição com o Juliano Justino, Maria Cláudia, o Rodrigo, na supervisão dos nossos trabalhos do Júnior Guarda e toda a nossa equipe mobilizada para levar esse projeto em comemoração aos 30 anos da TV. Vejam só, eu tenho aqui na minha bancada direita aqui, são as canoplas, não sei se eu posso mostrar nessa câmera geral, não sei se dá para a gente mostrar, mas são canoplas, isso aqui é usado nos nossos microfones de externas. Não, então nessa outra aqui, ó. Nos nossos microfones de externa. Essa aqui foi a primeira canopla, isso aqui é do tempo que o Silvio Santos apresentava os programas de auditório. Aquele programa o microfone de auditório do Silvio Santos era essa canopla aqui. Essa foi a primeira canopla. Qual que a gente pode usar? Então, aqui, nessa aqui, pode ser? Essa foi a primeira canopla utilizada pela TVE. Olha só que coisa incrível, gente. Está meio desgastadinha aqui, ó, mas esse laranja, o verde, né? É o céu, a Serra do Japi e a cor que está apagada aqui, né? Mas foi a primeira canopla. É isso, tá? E depois veio a modernização com outras canoplas, essa aqui já com o logo, também com o mesmo logo, mas escrito TVE Jundiaí. Bem legal isso aqui, eu vou virando o cubo aqui para vocês entenderem a canopla da nossa... Olha que bacana, gente. Isso quando era TVE. Que ela foi concebida em 1996 como TVE, né, Zé Maria? E depois foi transformando. Tem uma outra fase da emissora com já um outro tipo um outro formato das letras, a fonte das letras, ó, TVE Jundiaí. E até que hoje a nossa TV Tech, que utiliza essa canopla aqui, tá certo? Essa canopla TVE, TV Tech. A transição de TVE para TV Tech e por isso nós vamos falar muito sobre isso. A chamada do nosso programa, o Esporte em 30, está no ponto? Está no ponto. Qual é o objetivo? É cultura, é história, é valorizar todos que passaram na história dos últimos 30 anos da TV. Coloca a matéria. Alô, meus amigos da TV Tech, é isso. 30 anos de TV Tech, a antiga TVE. Nós vamos mostrar grandes momentos, grandes histórias inesquecíveis que estão guardados aqui. Aqui é a fitoteca, ou seria uma biblioteca das fitas? Seria isso, né? Aqui está a história. Aqui está o arquivo da antiga TV e da TV Tech. Por exemplo, aqui à direita, nós temos uma fita que é um formato beta e o relatório. Matérias que foram exibidas na época, devidamente decupadas, registradas na história da emissora. E não para por aí. São mais de 10 mil fitas, gente. Um arquivo histórico que marca a época desses 30 anos, últimos 30 anos de Jundiaí. A emissora que começou em 1996 guarda neste espaço matérias incríveis, entrevistados marcantes. E tudo isso nós vamos mostrar exatamente nesse novo programa em comemoração aos 30 anos da emissora. Vem aí o Esporte em 30, que vai valorizar a história da TV Tech Jundiaí.
E essa história incrível de grandes convidados será apresentada aqui no Esporte em 30, o nosso novo programa que eu estarei ao lado do Márcio Teixeira. Histórias. Quanta história, hein, Teixeira? Muita história, né? Do arquivo da antiga TVE e agora da TVTEC. A gente vai estar mostrando um pouco disso aqui, eu e Riva, num programa que já vem sendo pensado há algum tempo. Isso aí. Quem tem história tem tudo. E a TVTEC nesses 30 anos vai mostrar isso para você em breve. Viram? Alô, Márcio Teixeira, seja bem-vindo. Como é que vai, Márcio? Tudo bem, Riva? Emocionado aí, né, por essa estreia. Espero que a gente possa mostrar muito do nosso arquivo, como você mostrou aí no vídeo. E eu assisti um pouco dessas fitas antes. É emocionante tudo que já foi feito aqui pela TVTEC. Você é meu irmão, Teixeira? Não, o sobrenome, quem sabe na nossa árvore genealógica tem alguma ligação. Que eu saiba não, mas irmão de coração, né? Como a gente disse. Obrigado, viu, Teixeira? O Márcio Teixeira será nosso colega de bancada aqui. Deixa eu explicar, gente. O programa será exibido de forma inédita toda quinta-feira, às 19 horas. Mas depois fica no formato audiência rotativa, né? Ainda existe, né, Zé? Do tempo do bom rádio, né? Mas existe. E também nas nossas mídias. Olha, no Facebook, no YouTube, no Instagram da TVTEC. Deixa eu receber mais uma fera aqui hoje com um jovem talento do jornalismo de Jundiaí. É nosso estagiário na equipe de jornalistas da TVTEC. Vai longe, hein? E certamente vive essa expectativa da estreia do nosso programa aqui também. César Luz, tudo bem, César? É isso mesmo, Riva. Hoje eu sou um intruso aqui no meio dos Teixeiras, né? Geração mais jovem aqui, para falar de história também. Uma história que eu não vivi. Eu acabei nascendo em 2004, então a TVTEC já tinha muito tempo de vida, já tinha muita história para contar. Mas como produtor desse programa, eu acabei tendo acesso e revisitando e conhecendo momentos que acho que todo jundiaiense gostaria de conhecer, não só do esporte aqui de Jundiaí, mas do esporte do Brasil e do esporte do mundo com grandes nomes que passaram aqui, Riva. Olha que responsabilidade para você, hein, César? A produção vai estar com você, vai escolher, que na verdade, deixa eu explicar, o Teixeira até pode alinhar para a gente entender direitinho como é que vai funcionar o programa. Hoje estou eu, Márcio Teixeira e o César Luz com toda a nossa equipe. Mas eventualmente, numa situação pontual, teremos um convidado aqui, né, Teixeira? Com certeza. Trazendo um pouco do que foi o programa Lance Livre, que você já fez aqui há muito tempo, quando você trazia também os convidados ligados ao esporte ou à música. Então a gente vai tentar também trazer, fazendo um programa também diversificado, entre esporte, música, cultura, um pouco de cada coisa. Quer ver uma coisa? Olha só, César, você fez a pesquisa aí. É claro que você tem quantos anos hoje? Sua idade? Tenho 21. Poxa vida, a TVTEC completando 30 anos. O esporte em 30. Mas pelas pesquisas, pela transformação digital, você passa para o Zé Maria, você deve estar incomodando bem o Zé Maria ali, entregando as fitas no formato físico, junto com o Pacheco. Tem nomes ali que eu vou te falar, coisa de cinema, né? Riva, é coisa de cinema mesmo. São nomes que vão desde nomes que a gente conhece aqui por fazerem história na cidade de Jundiaí e nomes que já ganharam até Copa do Mundo, como o Felipão, por exemplo. A gente tem uma pessoa que está, por exemplo, na Secretaria de Esportes, que é a Rita Orsi, pessoas de todos os esportes. A gente tem a Magic Paula, que é um ícone do basquete, também tem o Neto, o craque Neto. Muita gente de muita história, o Paulista, né, os tempos áureos do Paulista ali conquistando a Copa do Brasil, tudo isso a TVTEC registrou e trouxe personagens. Então tem Wagner Mancini, tem Nenê, tem o goleiro Vitor. A história da TVTEC é muito gigante e acho que todo mundo que tiver a oportunidade de parar um pouquinho para acompanhar esse programa vai sair satisfeito. Vai sair satisfeito. E olha, gente, por exemplo, só na história do Paulista, tem mais de 600 jogos gravados aí no nosso arquivo. A Fitoteca, como eu disse na abertura da matéria, que o Teixeira participou, seria uma biblioteca das fitas, né? E em cada programa, Márcio Teixeira, em cada programa nós vamos exibir, num formato assim resumido, rapidamente, apenas um registro, 2 arquivos, é isso? Isso, a gente já está fazendo a seleção dessas fitas, né? E a gente pretende colocar pelo menos 2 arquivos de cada entrevista, como o César já falou, desses participantes e de outros participantes. Eu estava vendo uma fita do Fiore Giliotti, coisa mais linda. Me emocionei. De jogo, torcida brasileira. É de emocionar quando você assiste a entrevista toda do Pepe, ex-jogador do Santos, a gente tem material dele também. Então, provavelmente a gente vai conseguir colocar 2 entrevistas por
por programa e mais um convidado que vai estar aqui falando a respeito também. Talvez, né, César, você que é um jovem jornalista da nova geração, muita gente não imagina o que tem de história guardada aqui dentro, né? Não imagina, e acho que estar presente nessa bancada com vocês é mostrar que pessoas mais jovens têm total acesso a esse programa, né? Tem muita gente que fala, pô, eles vão falar de história, é algo que não tem nada a ver comigo, eu sou de uma geração mais jovem, eu já estou no YouTube, já estou no Rios, já consigo acessar tudo, mas não é bem assim. Por exemplo, o Neto ele tem um recorde de escanteios, né? E esse recorde ele só foi filmado pela TVTech. 9 escanteios seguidos. Exatamente. Então, tem coisas que só o arquivo da TVTech vai ter e tem histórias que, mesmo você sendo mais jovem, você vai se conectar por meio de vínculos afetivos que você tem com a sua família, com o seu clube. E conhecimento é uma dádiva, né? Conhecimento é sempre bom, você ter mais conhecimento. Então, conhecer tudo isso que a TVTech está produzindo, já produziu, e ter a oportunidade ainda de trazer isso com uma linguagem atual, conversar, ter personagens, ter convidados, isso vai agregar demais, com certeza, Riva. É verdade. Hoje já vou antecipar aqui, gente. 2 arquivos nós vamos exibir no nosso programa semanal, repito. Aliás, o Teixeira vai poder divulgar. 2 arquivos históricos hoje, né, Teixeira? Exatamente. Filipão, na época que ele era técnico do Palmeiras. Posso interrompê-lo? Dei uma de Datena aqui agora, hein? Te interrompi. Luiz Felipe Scolari, né? Isso, Luiz Felipe O meu Scolari. filho mais novo, Luiz Felipe, é um nome em homenagem ao Luiz Felipe Scolari. Porque foi uma entrevista tão marcante na minha vida, Sim. nos anos 2000, não é isso? Que ele veio aqui. Isso, 99, mais ou menos 2000, isso. mais ou menos, né? Isso, E dessa o época. Luiz Felipe, meu filho, nasceu em 2000, o mais novo. Sim. É verdade, estou revendo uma situação muito particular. Mas vamos lá, além do Felipão, Magic Paula, que teve uma carreira brilhante aqui em Jundiaí, né? Jogou pelo Sica Divino e pelo Perdigão Divino. O time naquela época foi bicampeão brasileiro de basquete feminino. Então, hoje, para começar, o Luiz Felipe Scolari, quando era técnico do Palmeiras, e a Paula, quando ela estava no BCN Osasco. junto com o Nestor Mostério. Exato. Nestor Mostério, um nome do esporte de Jundiaí. Até, gente, até posso causar injustiça em citar alguns nomes, né? Mas vejam só, o César citou a quebra do recorde do Neto, em Matão, estádio Hudson Buque Ferreira. A TVE estava lá com o saudoso Antônio Galo Neto, que era o cinegrafista, um grande, digamos assim, incentivador da televisão em Jundiaí, né? Na chegada da TVE em 1996. E nós estávamos lá, e como o César falou, que eu já tinha comentado com ele, era a única imagem presente no estádio. E virou recorde do Guinness. Até hoje o Neto na Band comenta sobre isso aí. Mas tem tanta gente. Você foi muito feliz, César, porque a Rita Orsi, a nossa atual secretária de esportes, poxa vida, disputou Olimpíadas Pan-Americanas, está na história do handebol brasileiro e está no arquivo, não é isso? Isso mesmo. A Rita Orsi é um símbolo do protagonismo feminino no esporte. Não só por ter sido uma pessoa pioneira, na época dela se falava pouco sobre o esporte feminino, o handebol feminino ainda estava engatinhando e ela foi uma das pessoas que puxou essa fila, não só pelo desempenho dentro de campo, mas depois como liderança técnica e agora como secretária de esportes aqui da cidade. Então, é muito interessante não só saber o que essas pessoas fizeram no passado, mas o que desde então elas vêm vivendo, né? Então nós vamos convidar a Rita, certamente a Rita estará nessa bancada aqui. O convidado sempre, coloca na câmera geral, por favor. Ó, hoje o César e o Teixeira. O convidado sempre vai ficar hoje ocupado pelo César. Vai ser a atração principal aqui do nosso programa, deixar bem claro. E uma outra situação, deixar bem claro a todos, que esse programa, nesse formato de 30 minutos, Esporte em 30. 30 minutos de programa, alusível aos 30 anos da antiga TVE, hoje TVTech. Mas tem os recortes para o Rios, nas chamadas, na internet, no Instagram, e também o formato no Facebook e no YouTube. Mas realmente vamos atingir todas as mídias, ok? Márcio Teixeira, vamos começar por qual arquivo hoje? Qual o primeiro? Bom, vamos começar com o Luiz Felipe Scolari, então. Uma entrevista, se eu não me engano, de 1999, quando ele era técnico do Palmeiras. E então a gente vai começar com o Filipão aí para os palmeirenses e como ele foi técnico da seleção brasileira também para os brasileiros em geral. Né? Deixa eu contar uma particularidade, gente. Nesse programa do Felipão, nós tivemos que fechar as portas da antiga TVE. Veio tanta gente aqui no programa e era a época da parceria, a chamada parceria de leite, né? Que a Parmalat estava com um projeto incrível no Palmeiras. Sim. E era o ET em Jundiaí. Exatamente. Eram os clubes da mesma patrocinadora. Isso. O que nos possibilitou
a vinda do Luiz Felipe Scolari. O dia que o Scolari esteve aqui na TVE, vamos rever. Somos representantes da colônia italiana, porque eu sou Scolari e ele Bagatella, quer dizer, os legítimos representantes e a colônia italiana aqui, então estará bem representada na mesa. E não foi difícil não, porque nós em Jundiaí temos um projeto, a Parmalat tem um projeto, trabalha com a ET Jundiaí aqui e a gente é integrado, a gente tem uma integração muito grande. Então nunca será difícil, pode ter certeza, sempre que precisarem. É jogo para ninguém botar defeito, né? São muitos jogos, o primeiro semestre foi muito cansativo. Na tua explanação aí, só faltou uma equipe que eu joguei por empréstimo 3 meses e que eu esperava encontrar aqui a filha deste meu amigo que está em Jundiaí. Quem é? Que jogou comigo, Vanenes, um ponta esquerda do Guarani de Garibaldi. Poxa vida. Fui emprestado e eu recebi até uma notificação de que ela viria aqui para conversar comigo. Chegar a qualquer momento. Né? E foi um time que eu joguei por 3 meses emprestado na segunda divisão do futebol gaúcho. É verdade que, como técnico, você realmente é um campeão, dispensa comentários. Mas como jogador, você não era grande coisa, só um título. Só tive um título como jogador, que foi o de campeão alagoano. Você jogou com o Salvador Barbosa, que iniciou, foi o primeiro técnico do ET. Joguei. Nós jogamos juntos em 68, 69, uma coisa, 70. Aliás, o Criolão ia bater bem também. Ele era um quarto zagueiro. Não, ele era um quarto zagueiro técnico. Boa técnica, muito forte. E você, Felipe? E eu não, eu era um jogador mais viril, mais de espanar, mais de tirar essa bola para longe, muita força física, né? Então a gente completava. Eu joguei com o Salvador praticamente por 2 anos. Sucesso, viu, Felipe? Muito obrigado. Eu fico contente de ter recebido esse convite, ter comparecido e dizer ao pessoal de Jundiaí que a gente, muitas vezes lá em São Paulo, a gente seguia os jogos aqui, a gente torce para que tudo aquilo que a gente tem conversado, principalmente em algumas reuniões lá na Parmalat, que siga mesmo, porque dentro de 3, 4, 5 anos, vocês terão aqui uma das maiores equipes do futebol brasileiro, pode ter certeza. O projeto que deixou saudades. Felipão na TVE, TVTEC, o Teixeira. Exatamente. Só para concluir, então, Riva, o Felipão hoje ele está com 77 anos, ele está atuando como coordenador técnico do Grêmio desde abril de 2025. Ele não exerce mais a função de treinador à beira do campo, focando em bastidores na integração entre base e profissional e como conselheiro. Seguramente está na história do futebol. Sim. Né? Levantou um título mundial. Exatamente, né? Eu só queria dar uma palhinha. Em 97 ele chegou no Palmeiras, saído do Grêmio, e eu fui assistir um jogo Palmeiras e Criciúma, no antigo Palestra Itália, né? E um sábado à tarde e tal, o Criciúma veio e fez 1-0 logo de cara. E antes do jogo, o pessoal tinha perguntado para ele, você vai entrar com 3 atacantes hoje? Ele falou, eu só jogo com 3 atacantes o dia que o Sargento Garcia prendeu o Zorro. Nunca. E o Criciúma fez 1-0, o Palmeiras chutou 800 bolas no gol, não conseguiu fazer o gol, e no final ele entrou com Viola, Oséias e Euler, 3 atacantes. Então até hoje o Sargento Garcia não prendeu o Zorro, a turma do Amendoim, onde eu estava, acabou ficando brava com ele e ele teve que resistir e colocar os 3 atacantes. Que legal, gente. E vocês podem deixar seus comentários. O programa é gravado, ainda não é ao vivo, mas a interação pode... Quem você quer rever aqui na nossa programação na TVTEC, no Esporte em 30? Que é, claro, né? Dentro daqueles que participaram na nossa programação. Tá certo? Deixe sua mensagem no Facebook, no YouTube e também vamos interagindo e traga a sua sugestão de pauta. Muito bem. César Luz, Márcio Teixeira. Nesse programa de estreia do Esporte em 30, mais um arquivo, Teixeira. Isso, agora o nosso próximo arquivo é com a Magic Paula, né, que jogou aqui por Jundiaí, fez a sua carreira no Divino, e essa é quando ela jogava mais ou menos, estava no BCN Osasco, essa época da entrevista, e com o técnico Nestor Mostério. Esse é o próximo vídeo que a gente vai passar agora, então. Então, César, você vai chamar o arquivo. Fecha a imagem no César, fecha a imagem no César agora, nesta câmera 3, e o César Luz vai chamar o próximo arquivo com o Magic Paula. Vai lá, César. É isso aí. Grande honra estar aqui nesse programa, Esporte em 30. Pode rodar o VT da Magic Paula. No começo eu treinava menos, treinava
E hoje a coisa é muito profissional, eu até me preocupo muito com isso, né? É uma questão que a gente comenta lá, que o Nestor está querendo mudar um pouco a filosofia lá, porque as meninas de 14, 15 anos treinam 2 vezes por dia. Aí vai estudar como? Que pique que tem para estudar, né? Vai ter que estudar à noite. Então acho que elas têm que ter um momento de lazer delas também e quando chegar com 20 anos, essas meninas não vão aguentar mais ver bola, aguentar ver treino. Ô Nestor, e o velho sonho continua ainda? Jundiaí? Retornando para o cenário nacional do basquete feminino? Sem dúvida, né? Por tudo que já aconteceu em Jundiaí com o basquetebol e pela própria raiz, né? Que a gente tem com a cidade, isso sempre foi. E nós nunca desistimos, mesmo quando nós tivemos até por opção o Colégio Divino Salvador deixando, né, o basquetebol, que era simplesmente o comando, né, que impulsionava, né, principalmente através do padre Olivo. Quando eu comecei em Oswaldo Cruz, meu professor de basquete era um professor de desenho, então eu não entendia muito de basquete, ele gostava mais do que entendia. Eu passei 1 ano e meio em Assis também, que foi muito rápido, onde tive já o início de aprendizagem. E foi aqui com o Nestor que praticamente eu iniciei, né, nos fundamentos do basquete verdadeiros, porque até então eu fazia o que eu via as pessoas fazendo, não tinha técnica. Então o Nestor foi um grande colaborador para o refinamento, né, da minha parte técnica e como pessoa também. Quantos anos você pretende jogar ainda basquete? E se é mais ou menos nesse sentido? É o Thiago que pergunta do centro. Eu pretendo encerrar o meu contrato com o BCN, que vai até o ano que vem. Estou pensando em parar o ano que vem, só se o Nestor fizer com que eu me motive mais ainda para continuar mais algum tempo, mas eu não acredito, não. Maria Paula Gonçalves, de Oswaldo Cruz, e depois foi inventada no basquete no Colégio Divino Salvador, que era o time do padre Olivo Binotto, né, Teixeira? Isso, eu comecei a assistir a Paula, né? Quando ela era técnica de um time de Piracicaba e ela vinha disputar um campeonato juvenil. E depois tive o prazer de ver ela atuando pelo Divino, Sica Divino, Perdigão Divino, bolão lotado, e a grande rivalidade era a Minercal de Sorocaba, que tinha Hortência. Só para concluir, então, lenda do basquete brasileiro, atua hoje como palestrante empresarial, gestor esportivo e comentarista. Ela compartilha experiências sobre lideranças e esporte, além de se dedicar a projetos de fomento ao basquete feminino e manter forte presença digital, abordando temas de gestão e empoderamento. Hoje a Paula mora na região de Santana do Parnaíba, Isso, ali, por ali. né? E realmente, eu já assisti uma palestra motivacional dela, é fantástico. Continua fazendo sucesso, né? E você tocou num assunto bem importante, que o bolão lotado, na época do Sica Divino, Nossa, né? era emocionante. Tinha que fechar os portões também do ginásio do bolão, porque não cabia mais ninguém. Eu lembro CCI, Verdade. Sica, né? Infelizmente a gente perdeu a final do Campeonato Paulista, mas a gente ganhou o Brasileiro lá no Parque São Jorge depois. Contra Osasco. Contra o time de Isso, Osasco. exatamente. Nós vamos rever isso aí. Nós temos jogos da época de Perdigão Divino, de Sica Divino. Claro, foi pós-chegada da TVE, mas temos isso no arquivo. E grandes momentos. Ô César, você como jovem jornalista, acabamos recentemente de perder um mito do esporte brasileiro, que foi o Oscar Schmidt. Você diria que Oscar e Marcel de Jundiaí também estará aqui com a gente. Está no arquivo da TV Tech. Oscar e Marcel está para Paulo e Hortência no feminino, é isso não? Riva, eu concordo com você. Eu acho que essa afirmação de que os dois são uma dupla equivalente é muito certeira. Porque é difícil a gente ver no esporte histórias de duplas que fazem história, né? A gente tem, por exemplo, Bebeto e Romário no futebol. E para o basquete, eu acho que tanto o Oscar e Marcel e tanto a Paula e a Hortência serviram assim, porque foram duplas que representaram muito para o brasileiro no que se diz respeito às competições internacionais. Então, Olimpíadas, nesse caso, os mundiais de basquete, eram duplas que todo mundo reconhecia, que levaram a bandeira do Brasil para outros lugares. É válido ressaltar que o basquete, ainda hoje no Brasil, sofre com muitas dificuldades, né? Tem uma questão de investimento, de divulgação, e na época era pior ainda, né? Um esporte que estava rastejando ali, e eles fizeram muito pelo esporte, por amor ao Brasil, e por amor também à quadra que eles estavam pisando, né? É verdade, tem uma declaração do saudoso Oscar, né, que foi no draft da NBA e não foi para o basquete americano optar por continuar jogando no basquete do Brasil. Histórias incríveis. Ô Teixeira, reta final do nosso Esporte em 30, Paulo César Caju esteve aqui. Sim. Milton Neves, tem um capítulo à parte incrível com ele, como diria Walter Abraão, né?
Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Tem 3 matérias incríveis com o Pelé na nossa programação que nós vamos exibir aqui também. É isso, né, Teixeira? E tem uma curiosidade, Ademir da Guia, o Divino esteve aqui também? Exato, Basílio. Basílio. Né? A gente teve o Zete, que foi técnico do Paulista, né? Acho que a gente deve ter arquivo, claro, do saudoso Giba também, muita coisa, né? do Giba, muita e vocês já mencionaram o Wagner Mancini também, que jogou e foi técnico do Paulista. Então, eu até recebendo a informação aqui da nossa produção, programas inesquecíveis com Milton Neves, o próprio... tem vários comunicadores que estiveram aqui na nossa bancada, incrível mesmo. Márcio Teixeira, obrigado. Esporte em 30, o seu destaque, e tem mais. Lembrando que, só uma curiosidade, o atual prefeito de Jundiaí, o prefeito Gustavo Martinelli, quando a TVE iniciou suas transmissões em 1996, ele foi entrevistado por esse repórter aqui no Dal Santo, num jogo do Amador. Então vamos convidar o prefeito para vir aqui também, né, Teixeira? Com certeza, está mais do que convidado para vir aqui contar um pouco da história, né? Ele que é torcedor do Galo, também está sempre acompanhando o Paulista. E agradecer a você, agradecer a equipe da TV, o César também, que está lá nos ajudando para garimpar esse arquivo todo. Posso dizer para vocês que tem muita coisa para ser mostrada, muita gente que vocês vão recordar, alguns infelizmente que já nos deixaram, né? E eu tô apaixonado de ficar olhando as fitas, revendo entrevistas antigas. Então vai ser muito emocionante esse programa, pode ter certeza. Quem tem história tem tudo. Exatamente. É isso aí. É isso. Valeu, Teixeira. César Luz, obrigado, jovem jornalista. Estamos mesclando a experiência com a nossa estrutura, com o jornalismo novo, o jornalismo digital. É igual aquela velha história, Zé Maria, meu amigo Zé Maria. O rádio, quando chegou a televisão, vai acabar o rádio. O rádio não acabou e nunca vai acabar. Com a chegada importante das mídias digitais, do jornalismo digital, a televisão nunca vai acabar. E é assim. É isso, né, César? É isso mesmo, Riva, muito bem colocado por você, porque TV, quem trabalha com comunicação em geral é isso. Tem que saber se reformular, tem que saber se reinventar, tem que estar sempre atualizado. E falar de história não é estar desatualizado, muito pelo contrário. É mostrar que nos dias atuais a gente ainda pode falar dos legados de gerações passadas e falar das consequências que essas gerações passadas trazem para os dias atuais. Então é um programa de muita relevância, é uma honra estar aqui com o Márcio, é uma honra estar aqui com o Rivelino e eu espero que a gente tenha muitos encontros por aí para falar de esporte de um jeito leve, de um jeito muito honroso com a cidade e com o Brasil como um todo. E é isso, Rivelino. Muito obrigado. Muito obrigado. Esporte em 30. E como diria Fiore Gigliotti, crepúsculo de jogo. O Fiore também estará aqui. São 30 minutos. Nosso programa toda quinta-feira de forma inédita. E depois a gente vai para as redes sociais, vai para o Facebook, vai para o YouTube. Mas você pode interagir e deixar aqui o seu contato para a gente trocar uma ideia. Valeu, gente. Obrigado a toda a nossa equipe aqui presente. É um objetivo de trazer você para dentro da nossa TV. Um patrimônio de Jundiaí, que começou em 1996 e a história não para. Muito obrigado a todos. Um abraço. Tchau.